declare to you, my past is over in you. All things are made new. Surrendered my life to Christ. I'm moving forward. What a moment. You have brought me to such a freedom. I have found in you. You're the healer who makes all things new. Yeah, yeah, yeah. Not going back, I'm moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. Things are made new. Surrender my life to Christ.
Eu te entrego tudo.
Paz do Senhor, igreja abençoada. Este é o momento em que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas primícias. E eu gostaria de compartilhar um versículo, 2 versículos que estão no livro de Salmos, Salmos 103, é um capítulo que foi escrito por Davi, e eu quero ler em paráfrase, na Bíblia Viva, ele diz assim, versículos 1 e 2. Dê louvores ao Senhor, ó alma minha, todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhuma das bênçãos que ele me deu. Todo este capítulo, queridos, ele exalta o nome do Senhor. E esses 2 primeiros capítulos, além de exaltar o nome do Senhor, eles nos mostram, especialmente o versículo 2, de como era profundo, de como era intenso o coração de Davi com relação à gratidão. Ele diz assim no versículo 2, e não esqueça, alma minha, nenhuma das bênçãos que ele me deu. Ou seja, ele estava dizendo ao Senhor, não me deixe esquecer, não me deixe deixar de ser grato por todas as bênçãos que o Senhor me tem dado. E isso, queridos, trazendo esta palavra para os nossos dias, para o nosso coração, para a nossa realidade, muitas vezes nós esquecemos de ser gratos ao Senhor, nós agradecemos por coisas que nós julgamos grandes, por bênçãos que nós julgamos grandes, mas nós não agradecemos por todas. Então aqui ele está dizendo claramente, eu não posso esquecer de nenhuma das bênçãos. E isso naturalmente inclui aquelas bênçãos que não são muito visíveis. Então nós precisamos ser gratos, e eu estou colocando estes versículos porque dizimar e ofertar, quando nós dizimamos e ofertamos, além de ser uma expressão de adoração, é uma expressão também de gratidão ao Senhor, é uma expressão de confiança, porque nós sabemos que Ele vai suprir com as nossas necessidades. Aliás, mesmo que Ele não suprisse, nós teríamos nós teríamos milhares de motivos para agradecê-lo. Muitas vezes nós oramos, às vezes não necessariamente por nós, mas o Senhor traz a resposta na vida do outro. O Senhor responde, o Senhor ele direciona, o Senhor mostra o caminho, o Senhor nos livra, o Senhor nos liberta, o Senhor nos presenteia com tantas coisas, queridos, que se nós fôssemos fazer uma lista, eu não sei, de vez em quando eu tento fazer, mas eu não consigo terminar, porque são muitos os presentes que o Senhor traz para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família e agora para a nossa nação, porque eu entendo que este tempo que é transitório, ele vai repercutir num grande avivamento, e o Senhor já tem feito isso e nós já podemos perceber quantas pessoas têm já buscado ao Senhor de forma diferente. Então nós temos que ter um coração grato sempre ao Senhor. E eu gostaria de ler também um outro, eu vou ler nessa versão mesmo, um outro capítulo do livro de Salmos, é o capítulo 46, ele diz assim: Deus é a nossa proteção e a nossa força, Ele é a nossa ajuda, na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que o mundo seja destruído, mesmo que as montanhas desabem dentro do mar, ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos tão fortes que façam tremer os montes mais altos.
Mesmo, queridos, no meio de todo o caos, no meio de toda esta pandemia, nós temos que fazer a nossa parte e nós temos que crer que o Senhor trará provisão. Amém, queridos? E eu gostaria agora de orar com vocês para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo o que Ele trouxe e que Ele está trazendo para as nossas vidas, pelo grande avivamento, pelo grande número de salvação, pelas grandes revelações que virão nos nossos corações, nos nossos e naqueles que vão conhecer ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua bondade, Senhor. Queremos te agradecer pela tua fidelidade. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor tem respondido ao nosso clamor. Obrigada, Senhor. Obrigada por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós não esperamos, de um modo como não esperamos, o Senhor traz a tua provisão sobre cada um de nós. Obrigada por isso, Deus. Eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor continue guardando a sua igreja, continue, Senhor, nos livrando, continue, Senhor, nos ensinando e que a tua palavra, Pai, venha, Senhor, brotar no nosso coração, que a tua palavra, Senhor, que traz vida, que traz cura, que traz transformações, venha brotar em todo o tempo no nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este tempo. Muito obrigada, Senhor, porque podemos receber a tua palavra e podemos dividir, compartilhar a tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por toda a tua bondade, em nome de Jesus. Graça e paz. Mais uma vez nós estamos neste culto online, hoje um dia muito especial, é uma das datas mais importantes do cristianismo, que é a Páscoa. Então com certeza você teve a sua comunhão, né? Não como antes, como o ano passado, como os outros anos, mas com certeza você esteve aí com a sua família. E nós estamos aqui para mais um dia estarmos cultuando ao Senhor. Você aí na sua casa, eu aqui na igreja, mas todos nós em comunhão, amém? E glorificando a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Então, antes de nós entrarmos na palavra, é muito importante que você curta aí, se inscreva, compartilhe essa palavra e com certeza Deus estará te abençoando e você também vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero ler aqui alguns versículos a partir do verso 4. Hoje o Senhor não poderia ser diferente, né? Numa data tão importante nós falarmos daquilo que Jesus fez por nós. E o Evangelho de João, capítulo 20, eu vou ler a partir do verso 20 que diz assim: E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos ter um tempo, um momento de oração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu grande amor.
nós neste dia queremos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Jesus, Tu és a nossa esperança, Tu és o motivo do nosso viver. E nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que Tu fizeste a cada um de nós. E agora, doce Espírito Santo, eu peço que venha nos ajudar para que a revelação da palavra possa ser grandemente colocado não só na nossa alma, no nosso corpo, mas que possa ser marcado no nosso espírito aquilo que Tu tens. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém, amém. Queridos, hoje, nesse dia tão especial, eu quero falar do túmulo, do sepulcro, da tumba vazia de Jesus. O túmulo de Jesus até hoje para nós é como uma trombeta que todo o tempo está tocando, anunciando, trazendo uma mensagem para nós. E dentro desses versículos nós temos algumas das mensagens que o túmulo de Jesus traz. Aquilo que nós podemos tirar como lição para a nossa fé. A primeira coisa que eu quero falar, e a primeira coisa que nós entendemos que esse túmulo vazio toca para nós, é que o sacrifício de Jesus foi aceito. O túmulo vazio é o sinal, é o resultado que o sacrifício de Jesus foi aceito. Por que o sacrifício de Jesus foi aceito? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Aquilo que Jesus fez por nós foi perfeito. Foi exatamente aquilo que era necessário que fosse feito. Jesus fez o sacrifício perfeito por nós, e por isso o sacrifício de Jesus foi aceito. O sacrifício de Jesus foi aceito porque Ele foi completo. A palavra do Senhor diz que Ele veio como homem. Jesus esteve aqui na terra, embora Ele ser Deus, mas Ele estava aqui na forma de homem. E por causa disso, então o sacrifício foi completo. Jesus passou por todas as aflições, passou por tudo que eu e você passa. E aquilo que Ele fez, então, foi completo. Nós também podemos entender que o sacrifício do Senhor não teve igual. Ninguém nunca vai conseguir fazer, e ninguém nunca fez o sacrifício que Jesus fez. Tanto que a palavra do Senhor diz para nós que em um determinado momento o Pai, Deus, Ele disse que não aguentava mais os sacrifícios do sangue derramado dos animais, mas agora Jesus vem e faz o sacrifício que ninguém fez, que nunca vai ser repetido e nunca foi feito antes. Jesus fez esse sacrifício e nós sabemos que ninguém mais pode fazer isso. Jesus foi o único que fez. E o túmulo vazio nos mostra exatamente isso. Esse Jesus que é único, que fez algo único, que nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a pessoa que nos ama mais pode fazer esse sacrifício. O sacrifício de Jesus foi único. E nós entendemos também, e o túmulo de Jesus nos mostra que Jesus Cristo venceu para todos sempre. Não foi uma vitória momentânea. O túmulo vazio não foi algo que foi momentâneo. Muitas pessoas, nós vemos pela palavra do Senhor que até esse momento tinha acontecido a ressurreição. Várias pessoas, nós vemos vários relatos de ressurreição. Mas aquilo que Jesus fez foi para todos sempre, para todas as épocas. Para o tempo que existir o ser humano, esse sacrifício vai estar vencendo, vai estar confirmando o que Jesus fez. Jesus fez isso para sempre.
Por quê? Porque Ele venceu a morte para sempre. Ou você deve glorificar a esse Jesus, porque a morte Ele venceu para sempre. A morte não teve poder sobre a vida de Jesus. A morte não teve poder sobre aquilo que Jesus fez. Ele venceu a morte para sempre, para que hoje eu e você estivessem na posição de mais que vencedores. A morte não tem mais poder para aqueles que creem em Jesus. A morte não tem poder sobre a sua vida. Mas você pode dizer: mas eu estou com medo, eu tenho medo de morrer. Nós podemos sim morrer, e talvez todos nós iremos passar pela morte. Mas eu quero dizer que a morte não tem poder sobre aqueles que creem em Jesus, porque a morte é apenas carnal. Mas Jesus venceu a morte para sempre, e nós também somos participantes desse momento que Ele venceu. Eu entendo também que o túmulo vazio me mostra que Jesus venceu o diabo para sempre. Queridos, se há uma sentença, se há algo que foi colocado e ninguém pode mudar isso, é exatamente a vitória de Jesus sobre o diabo. Ele já tem uma sentença. Nós sabemos que muitas vezes nós temos medo, as pessoas têm medo porque fizeram um feitiço, porque fizeram algo contra a minha pessoa. Eu quero dizer para você que Jesus já venceu o diabo para sempre. Jesus venceu o diabo para sempre, não tem como mudar isso. Ele mesmo já sabe da sentença, Ele mesmo já sabe que Ele é um derrotado. Então Jesus venceu o diabo para sempre, e Jesus Cristo fez isso através da sua morte e ressurreição. Mas o túmulo vazio também me diz que Ele venceu o inferno para sempre. Queridos, o nosso Jesus é mais do que vitorioso, e se nós estamos nele, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Ele venceu o inferno para sempre, e nós também vencemos. Mas o túmulo vazio também me mostra que as Escrituras são mais do que verdadeiras. Elas são verdadeiras e elas são fiéis. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor já declarava antes de Jesus vir que um dia isso iria acontecer. O profeta Isaías profetizou isso, outros profetas vieram e profetizaram que um dia o Messias viria à terra e ele iria morrer. Então isso mostra, o túmulo vazio mostra que as Escrituras, que a palavra do Senhor é verdadeira e ela é fiel. Nesse dia de Páscoa, querido, eu quero que você lembre que a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é fiel. Ela tanto foi fiel que ela disse que um dia o Messias viria e ele iria morrer. Assim também como ela é fiel para você. Você pode ter certeza que nesse tempo que nós estamos, a palavra do Senhor é fiel. E uma das palavras que o Senhor declarou acerca da minha vida, da sua vida, que Ele estaria conosco todos os dias. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas eu já quero dizer que a palavra do Senhor garante que Ele está conosco todos os dias. Ele está com você agora. Aonde você estiver, da maneira que você estiver, Ele está com você. Mas o túmulo vazio também declara que a palavra do Senhor foi verdadeira e ela foi fiel, porque ela disse que o Messias iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Oh, queridos, eu não sei o quanto você glorifica ao Senhor, porque mais do que a morte de Jesus, mais do que a cruz do Senhor Jesus, mais do que a cruz vazia, mas o túmulo vazio declara e afirma que a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela é fiel. Outra coisa que o túmulo de Jesus também me mostra, que a palavra é fiel e verdadeira, porque ela diz que Jesus iria morrer, mas iria ressuscitar. A palavra também do Senhor declara não só a morte, mas a ressurreição. E essa faz toda a diferença. Você serve a um Deus que morreu, mas Ele ressuscitou.
Um Deus que a palavra declara que os discípulos chegaram a este lugar e encontraram o lugar vazio. Eu não sei o quanto que você pode glorificar a esse Deus, saber que Ele morreu, Ele foi a pessoa mais importante, mas Ele morreu e ressuscitou. Mas o túmulo também declara algo, o túmulo vazio também declara algo muito interessante. Ele declara que um dia também nós iremos ressuscitar. Se porventura até Jesus voltar, eu estiver aqui, glória a Deus. Mas se eu não estiver mais aqui, já tiver passado pela morte, a palavra do Senhor, o túmulo vazio, me garante que um dia eu vou ressuscitar. Porque a palavra do Senhor diz que nós, em João capítulo 20, verso 20, diz assim que, se você ler, se você puder ler, leia aí o que diz. E lá mostra que os discípulos se alegraram, porque um dia Jesus morreu, ressuscitou e se apresentou diante deles, e lá a palavra diz que Ele mostrou as feridas nas suas mãos. E aí você vai ler que lá os discípulos se alegraram. E eu quero dizer para você, neste dia, que a ressurreição de Jesus é a nossa fonte de alegria, porque nós sabemos que um dia Ele vai nos ressuscitar, e mais do que isso, que Jesus ressuscitou para a vitória, para a minha vitória. Então veja que a ressurreição de Jesus é a nossa alegria, é a nossa fonte. Então se você está triste nesse dia, se você está angustiado nesse dia, lembre-se que Jesus ressuscitou. E hoje é um domingo de ressurreição. Ele está dizendo para você: olha, eu morri, mas ressuscitei. Você também um dia vai ressuscitar. Você também pode ressuscitar os seus sonhos, a sua vida hoje mesmo. Então é a nossa alegria. A ressurreição é a minha alegria, é a sua alegria. Mas mais do que isso, o túmulo vazio me diz que esse Cristo ressuscitado é a cabeça da igreja. Muito tem se falado. Talvez você já ouviu até algumas profecias dizendo que a igreja está morta. Eu quero dizer que a igreja está viva. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E se o cabeça está vivo, e se o cabeça ressuscitou, com certeza o corpo que somos nós também estamos vivos. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Eu quero dizer que Ele tem o comando, Ele tem o controle da sua igreja. Então você não precisa ficar atemorizado. Muitas vezes nós ficamos preocupados: o que será da igreja? Mas o Senhor está dizendo para nós que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou, que é o cabeça, assim como em um parto. O normal é que primeiro, o que acontece? Aparece a cabeça para depois o corpo da criança. Assim foi feito conosco. O cabeça, Jesus Cristo, ressuscitou, e nós também iremos ressuscitar, e ressuscitamos o nosso espírito com Jesus. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque o cabeça ressuscitou. Mais uma coisa que a palavra do Senhor nos mostra aqui, que se o cabeça ressuscitou, a sua ressurreição abriu um caminho para a ressurreição de todos aqueles que seguem a Jesus. Eu quero dizer para você que você não precisa temer. Você não precisa temer a morte. Muitas pessoas estão temendo morrer. Você não precisa temer, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus irão passar desta vida para a vida eterna. Nós iremos ressuscitar. Jesus abriu um caminho de ressurreição. Eu quero dizer para você, neste dia, que Jesus abriu um caminho de ressurreição para a sua vida em todos os sentidos. Até mesmo quando, se um dia você passar pela morte, você pode ter certeza que um dia você vai passar pela ressurreição, porque Jesus ressuscitou e Ele abriu o caminho para você passar. Mas mais do que isso, querido,
não só abriu um caminho para aqueles que creem nele, mas ele deu a oportunidade de você viver uma vida em abundância. Mas mais uma coisa que nós podemos aprender, com certeza, Jesus irá voltar. E é isso que nós temos que ter em mente nas nossas vidas. Talvez os nossos planos, e nós podemos ver que os nossos planos foram frustrados. Talvez você está aí dentro da sua casa, nunca imaginou estar numa situação dessa. Mas eu quero dizer que o mais importante nós temos que ter na nossa mente é que Jesus irá voltar. O túmulo vazio diz isso, porque Ele mesmo falou: eu irei ao Pai, mas um dia eu vou voltar. Então, ao contrário de muitas pessoas que morreram e ficaram em seus túmulos, os ossos estão nos seus túmulos, Jesus foi completamente diferente. Jesus morreu, foi sepultado, mas Jesus, no terceiro dia, Ele venceu a morte e está vivo entre nós, está em nós. Ele não ficou na morte. Então o mais importante é nós entendermos isso, que Jesus vai voltar. A palavra do Senhor traz isso para nós, que Ele vai voltar, Ele prometeu voltar. Se você ler João 14:18, você vai ver isso. Ele diz: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Jesus vai voltar, queridos. E nós precisamos entender, e nós precisamos compreender a palavra do Senhor, a mensagem do túmulo vazio. O túmulo vazio está até hoje para nós entendermos que Ele vai voltar. E o mais importante também que o túmulo vazio nos traz é que Ele nos fortalece. A ressurreição de Jesus fortalece a nossa esperança. É uma esperança que Ele disse: eu vou voltar, então aconteça o que acontecer, queridos, nós sabemos que um dia Ele irá voltar, e isso está muito próximo. Talvez você esteja pensando: mas será que isso já está mostrando? Isso não é o princípio das dores, mas são sinais que Jesus está voltando. Então vamos manter firme essa promessa nos nossos corações. Vamos crer firmemente que Jesus está voltando. Vamos acreditar, queridos. A Páscoa não é apenas um evento para nós ficarmos lembrando ou ficarmos meditando por algum tempo e depois esquecermos. A Páscoa é continuamente. Nós estamos vivendo a bênção da ressurreição de Jesus todos os dias. Nós somos abençoados porque Jesus está vivo. Nós somos abençoados porque um dia Ele ressuscitou. Nós somos abençoados porque um dia Ele venceu a morte. Mas Ele fez tudo isso, passou pela via dolorosa, passou por tudo que Ele passou, para que hoje você pudesse estar assentado acima de principados e potestades, para que hoje você pudesse ter uma vida, não uma vida de morte, mas uma vida com vida em abundância, uma vida permanente, uma vida eterna. E nós precisamos parar nesse dia e meditarmos e aceitarmos as mensagens que saíram daquele túmulo vazio, que o Senhor nos anunciou quando Ele ressuscitou, quando Ele deixou aquele lugar, aquele ambiente de morte. Queridos, o túmulo de Jesus em 3 dias foi um ambiente de morte, mas agora nós olhamos para aquele túmulo e nós sabemos que ali a morte não conseguiu vencer. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse domingo de Páscoa. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E Ele nos deixa uma mensagem: que Ele venceu,
e um dia Ele vai retornar, e nós seremos junto com eles mais do que vencedores. Qual é o seu pensamento neste dia? Talvez você estava pensando que tudo está dando errado. Os discípulos também pensaram nisso. No primeiro momento eles pensaram que tudo aquilo que eles viveram agora não faz mais sentido, até eles entenderem que Jesus estava vivo. A palavra do Senhor nós lemos que eles ainda não sabiam das Escrituras, não sabiam dos textos que diziam que Jesus iria sair do túmulo, que Jesus iria ressuscitar, que Jesus iria vencer a morte. Os discípulos não sabiam, não conheciam as Escrituras, mas eu quero dizer que você conhece as Escrituras e você sabe que Jesus está vivo. Então neste dia, tome posse disso, viva esse tempo de ressurreição, viva esse tempo de vida, celebre esse tempo. Não é a circunstância que nós estamos vivendo que vai mudar, que vai invalidar o que Jesus fez por nós. Mais do que nunca nós temos que crer que Jesus está vivo, e nós juntamente com Ele também saímos do ambiente de morte. Hoje há um ambiente de vida para você. Hoje há um ambiente de esperança. Hoje há um ambiente diferente, que nós podemos olhar para os céus e saber que Jesus está vivo. A morte não venceu, a morte não conseguiu tragar o nosso Jesus. Ele está vivo. Que nesse dia você possa entender que o túmulo está vazio. Tudo isso por causa de um plano glorioso do nosso Deus, um plano de salvação para as nossas vidas. Hoje mesmo você pode aceitar esse Jesus e você pode viver esse tempo de ressurreição, esse tempo de vitória, esse tempo de triunfo sobre a morte. Se você quer, e você pode fazer isso, entregue a sua vida para Jesus, ou até mesmo você que já entregou, mas está em um ambiente que parece que ainda de morte, em nome de Jesus, vá para o ambiente de vida que Jesus está proporcionando para você, o caminho de ressurreição, o caminho de vida para a igreja do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós nesse dia. É essa mensagem que o Senhor tem para nós nesse dia, que a igreja do Senhor, ela venceu a morte, porque o cabeça conquistou isso. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu vou orar por você. Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor entregou o seu Filho. Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que tu fizeste. Muito obrigado, porque um dia tu deixaste a glória, tu deixaste os céus por amor a nós. Muito obrigado, Jesus. Que nesse dia nós possamos viver esse caminho de ressurreição, que nesse dia nós possamos viver esse caminho de vida. Pai, a minha oração é que cada um que está assistindo neste momento possa ser tocado por este poder de ressurreição, por este poder de vida. Aonde existe morte, que agora a vida do Senhor possa entrar. Aonde existe, quem sabe, um pensamento de morte, que agora a vida de Jesus possa entrar neste lugar. Pai, a minha oração é que essa semana essa vida possa viver, cada um de nós possamos viver esse caminho de ressurreição, este caminho de vitória, este caminho de triunfo sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque a morte foi tragada e o Senhor venceu, Jesus venceu. Muito obrigado, Senhor, por essa vitória. Pai, a minha oração que neste dia, que essa semana que está se iniciando, possa ser uma semana de bênção e de vitória. Guarda cada casa,
Guarda cada família, no nome do Senhor Jesus, que estejam escondidos em Ti, Senhor, e que o mal não possa tragar, que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário possa estar sobre cada casa, sobre cada família, neste dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e que você possa estar meditando e confiando que as Escrituras, que a palavra do Senhor é verdadeira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.